Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, um inscrito meu aí, aqui do YouTube, chamado Matheus, me perguntou, no terceiro vídeo de hoje, esse é o quarto, se eu estou sabendo de adiamento do julgamento da 777. Bom, não tem notícia até o momento sobre isso, fui aos autos agora e você não consegue ver. Segredo de Justiça continua, com certeza não vai ser retirado, primeira instância, segunda instância, e não tem notícia alguma lá que aparece com adiamento do julgamento que vai ter do agravo de instrumento. E, se eu não me engano, marcado para o dia 11, dia 11 de julho agora, né? Julgamento do agravo da 777. Explicando aqui, né? O Pedrinho entrou com uma ação em primeira instância, onde obteve a concessão da liminar para o afastamento do controle acionário da 777 da Vasco SAF, teve êxito, e dessa decisão de primeira instância, interposição de agravo de instrumento pela 777. Inclusive até houve lá uma coligada dela que se juntou ao processo também, né? E aí eles tentaram cassar a liminar e monocraticamente o desembargador manteve a liminar concedida em primeira instância pelo juiz Acó, juiz de piso que a gente chama, né? E agora, dia 11/7, vai ter o julgamento do colegiado com relação a essa cassação, né? O relator, monocraticamente, manteve a liminar de primeira instância e agora vai haver o julgamento do colegiado pela manutenção ou não dessa liminar que retira o controle acionário, que retirou o controle acionário da 777 da Vasco SAF, né? Bom, e esse Matheus também não me perguntou, mas eu já vou me adiantando aqui, qual seria a repercussão disso? Quem se daria bem? Para quem seria o prejuízo? Obviamente para a 777. Quanto mais as questões aqui com relação a controle acionário forem postergadas no judiciário, melhor para o Vasco, porque o Vasco hoje tem uma ação de primeira instância, na qual ele obteve a liminar, e repito aqui para deixar bem elucidado, e essa liminar ela foi mantida em segunda instância, e quanto mais houver adiamentos, postergações, para o Vasco é maravilhoso, porque ele mantém o controle acionário, o associativo mantém o controle acionário da Vasco SAF, sendo que toda a matéria de mérito, tudo vai ser discutido na Câmara de Arbitragem, né, na Convenção de Arbitragem. Por quê? Porque há impedimento, há um óbice legal para que haja julgamento do mérito dos contratos pelo judiciário. Quando as partes elegem, né, ou afastam, em outras palavras, o judiciário elegendo a Convenção de Arbitragem para julgar aquela demanda, aquela lide, não tem como o judiciário imiscuir-se aí, a não ser que haja nulidade, invalidade desses contratos. Aí o judiciário, essa cláusula é quebrada de convenção de arbitragem. Por quê? Porque o contrato seria nulo ou inválido, né? Lá da escala pontiana, da escala pontiana e blá blá blá. Então, a gente aqui tocando nesse assunto para explicar ao Matheus aí e outros inscritos, quanto mais, se houver adiamento, melhor para o Vasco. Quanto mais adiamento, postergação, melhor para o Vasco, que a 77 se mantém fora do controle acionário da Vasco SAF, né? E concomitantemente a isso, ou seja, primeira instância, liminar para o Pedrinho, segunda instância, mantida liminar, a convenção de arbitragem aí, mantendo a confidencialidade, também foi outra questão que todo dia me pergunta aqui no YouTube, no meu canal Vasco Análise, ou então no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook. O que eles perguntam? Por que não mostrou o contrato? Por que não mostra o contrato? Porque não há possibilidade de mostrar o contrato. Inclusive, primeira prova que não há possibilidade de mostrar o contrato, primeira instância, o juiz manteve a confidencialidade do contrato. Em segunda instância, o desembargador manteve a confidencialidade do contrato. Ninguém tem acesso aos autos. Isso é para quê? Para resguardar a confidencialidade do contrato. Primeira instância, segunda instância. São mais de 2 contratos, são vários contratos, dizem que são 15 contratos e tal, mas todos aí com a cláusula de confidencialidade, não pode mostrar, sob pena de quem mostrar ter um prejuízo daí advindo. Ora, se eu sou Vasco,
estou querendo tirar 7,7, estou querendo impedir que haja o aporte em setembro, né? Daqui a 2 meses, já estou brigando por essa questão, vou querer indenização, vou querer repercussões financeiras, né? Vou querer minimizar o pagamento que eu tenha que devolver os valores que a 777 investiu aqui. Se é que realmente ela investiu, tem que haver prova de entrada do dinheiro de fora aqui no Brasil. Tem vários canais aí dizendo que não houve entrada desse dinheiro, vários canais. Um deles é o Careca Vascaíno, que eu sempre acompanho, mostrando aí sites fidedignos, estudos, né? Vários vídeos dele aí, não só sobre esses aportes que não entraram, sobre outros valores também. Até o empréstimo Ponte lá, de 70 milhões, decantado aí lá pelo canal do Careca Vascaíno. Então, o que eu quero dizer aqui? Essa questão da comissão de arbitragem que vai previr, né? Indenizações que o Vasco vai ter que pagar ou que ele vai receber, pode haver uma compensação aí, o Vasco não vai dar mole. Se ele mostrar o contrato agora, ele pode recorrer em sanções contratuais de mais de um contrato que possam aí mitigar, diminuir, abater os valores que ele venha a receber, porque a prova agora vai ser contábil. Quanto que a 777 investiu no Vasco? Quais os valores que realmente ela investiu? O que ela tinha que ter pagado no português correto e não pagou? O que ela deveria ter feito e não fez? Quais foram os prejuízos que ela causou ao Vasco? Quais foram os retardamentos com relação ao Vasco melhorar a sua condição contratual? Porque ninguém contratou a 777 para piorar. O intuito era transformar o futebol do Vasco, que vinha caquético há vários e vários anos, para uma Vasco SAF. E sempre fui contra, mas isso não importa a minha opinião aqui, né? Estou expondo o que aconteceu. E a transformação do futebol do Vasco, que vinha caquético aí, sendo destruído por vários diretores, né? Mas isso não quer dizer que tinha que ser vendido. Foi feito isso aí para canibalizar, para destruir, para que fosse vendido o papo de que deveria ter sido vendido de qualquer maneira. Houve a transformação do futebol do Vasco em Vasco SAF, e essa venda da Vasco SAF para a 777, até sem haver concorrência, né? Houve uma venda casada. E tem a questão também da dívida do escritório, que o Salgado produziu aí, uma dívida vultosa, que hoje está em torno de 3,5 milhões, que ele pagou para o escritório de advocacia impedir que pudessem haver óbices para que não houvesse a transformação do Vasco SAF, do futebol do Vasco, em Vasco SAF, e por conseguinte não pudesse haver a aquisição, né, de 31% da 777 como ela adquiriu, e depois ao longo desses anos aí, 24 e 25, totalizando agora 19, 50, salvo engano, ano que vem mais 20, 70%, e tendo aí até uma questão lá de pegar um valorzinho para uma conta corrente que foi aberta, valores que a 777 tem emprestado em Vasco, uma zona só, um prejuízo só, que friso. Salgado, Osório, do Estado ainda vão ter que ser responsáveis por isso aí, inclusive quem pulverizou dinheiro no Vasco com a 777, porque a 777 já no Vasco, já sócia majoritária, mas o Vasco associativo minoritário, teria que ter uma prestação de contas sobre tudo que foi gasto, e jamais a 777 submeteu nenhuma decisão sua ao Conselho Fiscal, né? E aí, vamos trabalhar, Conselho Conselho Deliberativo, vamos trabalhar aí para fazer jus aí a possibilidade do Vasco, se for possível, retomar essa questão aí, escutando o sócio, que é importante, porque o sócio decidiu que queria virar Vasco SAF. Tem que haver uma nova votação aí, para que o sócio agora, sem ser iludido, possa entender que não foi bom para o Vasco, e pode não vir a ser bom ainda, novas vendas desse pedaço da Vasco SAF, que o Vasco pudesse ser aí um sócio majoritário com um parceiro minoritário, que seria muito bom para tocar o Vasco aí pelo resto dos anos aí, tá? Vasco Análise, se gostou do meu canal, se inscreve aqui, sininho para receber as notificações, dê um like para mostrar o YouTube, engajamento do meu canal. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.